Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Afinal, não sei a hora que você vai estar assistindo a essa nossa aula. Nós estamos aqui no curso de habilitação de cabos e sargentos da Polícia Militar, na disciplina de Direito Penal aplicado à atividade policial. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente agora vai ingressar, né, no capítulo 2 do Código Penal e vamos falar das lesões corporais. E todo mundo aqui já deve ter tido, né, um pouquinho de experiência em relação a esse tipo penal que está previsto lá no artigo 129 do Código Penal, que fala no seu caput, né, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Eu trouxe, né, esse tipo penal porque além de algumas atualizações que ele teve recentemente, né, temos uma característica nova em relação à aplicação do TCO. Né? Então, muitas dúvidas dos militares, né, em relação a quando e como fazer a aplicação desse crime, né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre ele agora. Quando é que a gente tem a chamada lesão corporal leve? Né? Quando é que eu entendo que existe o crime de lesão corporal leve? Na verdade, a gente vai saber por eliminação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o parágrafo 1º, parágrafo 2º, né? E aí lá ele tem características específicas. Né? O legislador colocou lá para lesão corporal grave e gravíssima algumas características específicas. Quando a gente não consegue enquadrar naquelas modalidades, então por eliminação, o indivíduo acaba respondendo por lesão corporal de natureza leve. Ele está mais direcionado para aquelas condutas em que houve apenas um contato físico entre as partes, mas que não ficou nenhuma marca mais séria, né? Ou seja, não gerou uma lesão mais grave que cause alguma incapacidade naquele indivíduo. Então, na maioria das ocorrências que a gente tem, né, de agressão, que você chega lá, o cara deu um soco no outro, né, deixou lá uma marca no rosto, ficou roxo, aquela coisa ali, esse provavelmente vai ficar encaixado como uma lesão corporal de natureza leve. E naquelas que não há marca nenhuma, né, ou seja, o cara até teve uma agressão, mas quando você levou lá para fazer, né, o laudo pericial para constatar, né, a gravidade da lesão, quando chegou lá, se brincar, não tem mais nenhuma marcação naquele indivíduo, provavelmente nem se encaixa como uma lesão corporal. Ele vai acabar entrando lá como a chamada vias de fato, né, uma contravenção penal que a gente tem também lá na lei das contravenções penais. Mas o fato é que se não tem nenhum tipo de lesão que cause algum tipo de incapacidade, né, seja ela temporária ou permanente, provavelmente ela vai se enquadrar aqui na lesão corporal leve, porque ela tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E como a gente agora está responsável para fazer o termo circunstanciado de ocorrência, vai surgir aquela situação do militar, né, quando estiver na rua, de intervir em alguma ocorrência e ele vai precisar fazer o chamado TCO de uma lesão corporal ou a mesmo, né, como a gente falou, da contravenção penal de vias de fato. E aí alguém vai poder perguntar, né, mas então eu não vou precisar de um laudo pericial para constatar a lesão, né? Não vai ter uma dificuldade, uma complexidade maior nesse tipo de ocorrência? Então vai variar de cada caso, né? Se você estiver num local, constatou no indivíduo que não houve, né, nenhum tipo de gravidade nas lesões, e você pode aferir aquelas marcações através de imagens, por exemplo, você tirou uma foto do indivíduo, né, você filmou lá a pessoa, né, mostrou lá que ela está intacta, ela não está se sentindo bem, você conversa com ela, ela está dizendo que não teve nenhuma agressão mais grave, só foi ali um arranhão, um puxão de cabelo, aquela coisa do gênero, né? Então você vai poder fazer esse TCO lá no caso concreto. Só a parte importante, né, que a gente precisa comentar em relação à lesão corporal de natureza leve, é que ela vai distinguir lá, né, do parágrafo 9º e do parágrafo 13º, né, que é da questão de violência doméstica, e a questão do artigo 88 da Lei 9.099/95, que diz que, em relação à lesão corporal de natureza leve, ela é de ação penal pública condicionada à representação. E o que isso quer dizer? Como a gente sabe, a gente precisa da representação da vítima para poder fazer a nossa atuação. Então, se eu chegar lá num local, houve uma briga, né, 2 pessoas brigaram num bar, então vou colocar 2 homens, né, para não correr o risco nem de caracterizar uma ideia de violência doméstica. 2 homens brigaram num bar, mas nenhum deles quer representar, nenhum deles quer fazer, né, a queixa, como diz no popular, né, não quer prestar queixa em relação ao seu colega ali. Então, qual é a circunstância que a gente vai poder fazer no caso concreto? No aplicativo lá
da polícia em relação ao TCO, né? Você vai fazer o registro da ocorrência e vai ter um campo lá em que você vai assinalar e ele dizendo que não quis representar com aquela vítima, né? Ou seja, ele vai assumir a responsabilidade ali de dizer que não houve por parte dele interesse, né, de representação em relação àquele fato. Mas ele vai ficar registrado no sistema e aí ele vai ter o prazo que a gente conhece, né, o prazo decadencial lá, para que se quiser ele procure, né, o Estado e faça a devida representação. Mas via de regra a lesão corporal leve já vai ser feita pelo policial militar lá na rua mesmo, através do TCO. Já a relação, né, que nós temos em lesão corporal de natureza grave e gravíssima é a que a gente está vendo aqui na tela, né, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Né? Casos que todo mundo já deve ter ouvido aí durante o seu curso de formação, né, que quando a gente fala incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, é aquela ideia, né, de que o indivíduo, a gravidade da lesão foi tão forte, né, foi tão intensa, que ele não conseguiu fazer as suas atividades normais do dia a dia. Não necessariamente a questão para o trabalho. Pode ser qualquer coisa, né? Vamos dizer, o cara que sofreu uma agressão, deslocou o maxilar dele e ele passou mais de um mês sem conseguir, por exemplo, escovar os dentes, porque ficou, né, imobilizado o maxilar dele, teve que se alimentar por canudinho, aquela coisa toda, né? Então, se ele tiver um laudo pericial dizendo que ele passou essa circunstância por 32 dias, por exemplo, já é caracterizado como lesão corporal de natureza grave. Já as outras hipóteses, né, perigo de vida, né, na verdade é risco de morte, né, quando o cara fala perigo de vida, né, a preposição utilizada ali está incorreta, né, deveria ser perigo para a vida de alguém, né, mas na ideia de perigo de vida aqui seria aquela hipótese em que você, da agressão que sofreu, né, teve que sofrer uma intervenção hospitalar, médica ou clínica, alguma coisa do gênero, para que você não morresse. Então, se você teve essa intervenção, ou seja, houve risco para a sua vida, e o laudo constatou isso lá, embora no outro dia você já tenha recuperado na sua casa, mas já caracteriza aqui a ideia de lesão corporal grave. Já em relação à debilidade permanente de membro, sentido ou função, a ideia aqui é redução de capacidade. Né? Então, se o cara sofreu um disparo de arma de fogo, né, acertou o braço dele, e aí, quando ele acertou o braço dele, consequentemente, ele perdeu um pouco da capacidade do movimento do braço, né? O braço se movimenta, ele ainda tem, né, algumas características, mas ele não tem mais ele de forma 100%. Consequentemente, ele já pode se encaixar aqui na lesão corporal de natureza grave. E o último inciso, ele fala em aceleração de parto. Normalmente, naquelas situações em que a mulher é gestante, ele dolosamente, né, ciente de que ela está ali grávida, tem que ter esse detalhe tem que estar bem claro, né? Então é aquela pessoa que agrediu uma gestante, mas que não teve interesse, né? Não teve intenção necessariamente em relação ao feto. Então vamos lá, é o cara que está discutindo com a mulher que é gestante, viu que ela está gestante, né? E dá uma agride ela de alguma forma, ela, por exemplo, né, se machuca, ela fica tensa, fica nervosa e gera a chamada aceleração do parto. Então, consequentemente, ele responde por lesão corporal de natureza grave. Porque, ao mesmo tempo, se ele fez essa mesma conduta e gerou o que nós estamos vendo aqui na tela, né, no parágrafo 2º, o aborto, então ele vai responder por lesão corporal de natureza gravíssima. Então, é só um estágio, né, entre as agressões. Porque alguém poderia se perguntar assim, ele não responderia, então, por 2 crimes, né? Se, por exemplo, houve o aborto aqui, como a gente está vendo na tela, ele não deveria responder pelo crime de aborto e pelo crime de lesão corporal de natureza gravíssima? Então, vai depender da definição, da descrição, né, que a gente consiga lá do cenário, né, desse tipo penal. Se ficar demonstrado que ele agrediu a mulher, mas é aquela história, né, ele não tinha a intenção na questão da morte do feto, então provavelmente ele só responde pela lesão corporal aqui com o resultado aborto, o chamado preterdolo da ideia, né? Se ficar demonstrado que, além de agredir a mãe, ele deu socos na barriga dela, né? Ou seja, ele intencionalmente agrediu ali o local onde estava o feto e aí, consequentemente, gerou a morte, aí pode ter até a ideia que a gente tem lá do concurso formal de crimes, né? De uma ação você gerou 2 resultados. Então, pode ser que sim, que ele responda tanto pelo crime de aborto, como também em relação à lesão corporal. Mas o fato é que a gente só precisa entender a ideia de que se houve agressão, né? E dessa agressão gerou alguma hipótese de aceleração de parto ou aborto, vai ser ou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.
Os outros itens, só para a gente não deixar de comentar, né? Incapacidade permanente para o trabalho. O que seria essa ideia de incapacidade permanente? Ou seja, é aquela que você perde totalmente a sua possibilidade de trabalho. E aí alguém poderia se perguntar, né, em relação ao trabalho, qual trabalho que ele estaria mencionando aqui? Né? Existe uma discussão doutrinária que diverge um pouco, né, no sentido de que, por exemplo, se o cara é pianista, e aí você agrediu, né, você bateu lá na mão dele, fraturou a mão e ele agora não consegue mais tocar. Ele entraria aqui como a lesão corporal gravíssima, pela incapacidade permanente para o trabalho, né, para o seu trabalho. A doutrina majoritária ela segue um caminho mais contrário, que seria a incapacidade permanente para o trabalho, para todo e qualquer trabalho, e não necessariamente o seu trabalho em si. Quando a gente fala do seu trabalho em si, ele é mais direcionado lá para a esfera civil, né? Onde você vai pedir danos materiais, danos morais, né? E lá, sim, vai ser analisada essa hipótese de você ter perdido a sua possibilidade de trabalho. Mas aqui, em relação ao direito penal, ele está mais voltado, né, para uma conduta que tornou incapaz completamente a pessoa de ter, né, uma possibilidade de renda. Então aqui, se houver uma incapacidade para o trabalho dele, mas não necessariamente para todos os trabalhos, então nós estaríamos mais aqui para uma lesão corporal de natureza grave do que gravíssima. Já o inciso que fala da enfermidade incurável, ele está comentando acerca de um tipo de doença, né, de um tipo de circunstância que ele gerou naquele indivíduo e que, para a nossa medicina atual, ela não tem cura. Né? Então, uma enfermidade incurável seria algum tipo de lesão que você cause nela e nossa medicina atual não consegue, né, alguma definição de recuperação. Por isso que ele fala de enfermidade incurável. Há algum tempo, né, falava-se, por exemplo, em relação à AIDS, né, um cara que contraía a doença, né, ele se encaixava aqui nessa hipótese de enfermidade incurável. Mas mais recentemente, né, como a gente tem estudos, né, já tem alguns tipos de tratamento que eles são eficazes, né, já não pode sequer encaixar aqui com uma ideia de enfermidade incurável. Mas só para a gente entender, né, se em qualquer hipótese que você gerou naquela pessoa algum tipo de lesão e que ela não tem na medicina atual um tipo de tratamento que possa recuperá-la, ela pode se encaixar aqui como uma enfermidade incurável. No inciso terceiro, ele fala de perda ou inutilização de membro, sentido ou função, né? Enquanto que no anterior a gente comentava de debilidade, ou seja, de redução da capacidade dos seus membros. Aqui a gente fala em perda dele completa ou a sua inutilização, ou seja, é o cara, por exemplo, que tem o braço, mas o braço está aqui inerte, né? Ele perdeu a movimentação, ele perdeu a possibilidade de movimento, então esteticamente ele existe, mas você perdeu a sua função. Então, quando você perde a função, você entra aqui nessa hipótese, né, de perda ou inutilização de membro, sentido ou função. E o último inciso, que a gente ainda não comentou, sobre deformidade permanente. Né? O que é a ideia de deformidade? É a questão de estética, né? Aquela hipótese que a gente já viu em alguns casos na mídia, né? O cara pegou ácido, por exemplo, jogou no rosto da mulher, né, e gerou lá uma lesão, né, ou seja, queimou o rosto. Aí o cara pegou uma faca, fez uma lesão na pessoa, ficou com uma cicatriz, né, lá, ou seja, embora possa ter cirurgia plástica, aquela coisa toda, mas é entendido que a pessoa não é obrigada a passar por todos esses tratamentos para poder se recuperar 100%. Mas é óbvio que sempre fica algum tipo de sequela. Quando é esse tipo de lesão, provavelmente ela vai entrar aqui na chamada deformidade permanente. Salvo aquela que seja, né, já no laudo inicial descrito lá pelo perito, de que embora seja uma lesão grave, mas ela é recuperável. Se ela for recuperável, 100% recuperável, então ela não entra como permanente, né? Ela é uma deformidade temporária. Já o próximo caso do parágrafo 3º, né, seria a questão da lesão corporal seguida de morte. Né? Quando ele fala aqui que se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena agora é de 4 a 12 anos. Essa aqui, né, para quem já estudou um pouquinho aí nessa parte de doutrina de direito penal, é o crime préter-doloso. Né? Qual é a definição? É exatamente como está descrito aí no artigo, quando o resultado morte veio e o indivíduo não quis e nem assumiu o risco de produzir, ou seja, nem houve dolo direto, nem dolo eventual. É aquela situação que
Vamos lá, o cara está numa discussão com alguém, você vai e desfere um soco no rosto daquela pessoa, ela perde o equilíbrio, cai, bate a cabeça no chão e sofre um traumatismo craniano, né? Pelo seu golpe, ou seja, pelo estudo da cena do crime, ficou caracterizado que a sua intenção era lesionar, porque um soco, né, no rosto demonstra o dolo, né, de lesionar. E jamais a gente pode afirmar que você teve um cálculo, né, preciso de dar um soco no indivíduo para que ele caísse e automaticamente sofresse um traumatismo craniano. Então, ou seja, ele nem quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo. Seria diferente se você chegasse, por exemplo, naquele exemplo inicial de aula anterior que eu falei aqui, você chegou na beira de um penhasco e empurrou aquele cidadão, né? Se ele estava bem próximo, né, e na possibilidade de cair, não há como a pessoa afirmar de que não sabia que aquilo poderia acontecer. Então, nesses casos, quando fica demonstrado que você não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzir, então, ao invés de responder por homicídio, você responde por lesão corporal seguida de morte. Sobre a questão da violência doméstica, né, houve umas alterações significativas, né, como a gente está vendo aqui na tela, nessa lei de 14.994 de 2024, que ela tanto veio falar sobre o parágrafo 9º como o parágrafo 13. Né? Houve uma alteração nas respectivas penas, né, que ele antes era o parágrafo 9º, que ele falava de 3 meses a 3 anos, e aí agora, né, nós temos tanto em relação ao parágrafo 13, que é direcionado especificamente para as mulheres com a pena de 2 a 5 anos, como nós temos também em relação ao parágrafo 9º, que é a lesão sobre violência doméstica, a mesma pena agora de 2 a 5 anos. Eu costumo brincar, né, que agora nós temos o parágrafo 13, que é de Maria da Penha, e o parágrafo 9º é o Zé da Penha. Né? Antes o homem não era, né, não tinha a proteção da questão da violência doméstica, né, porque era falado somente violência doméstica contra a mulher, e agora nós temos, tanto em relação ao parágrafo 9º, quanto ao parágrafo 13. Então, no parágrafo 9º, ele diz que se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o agente de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Ou seja, ele está mencionando aqui aquela relação de afinidade, né? Ou seja, aquele vínculo afetivo que se gera, né, em determinadas pessoas, seja por questões de parentesco ou mesmo, né, só de coabitação. Então, aquela casa, vamos dizer, estudantes, né, muito comum, estudantes aí universitários, né, dividem o aluguel de um apartamento, aí moram lá três homens, né, num apartamento. E aí, dentro de alguma situação como aquela, houve uma agressão entre eles, houve uma briga, né, e houve uma agressão entre eles. Eu vou aplicar qual artigo agora? O 129 no caput ou o parágrafo 9º que a gente está vendo aqui na tela? Vai ser esse parágrafo 9º, porque justamente foi numa relação de coabitação. E aí se enquadra exatamente aqui. Não precisa nenhuma característica, se é homem, se é mulher contra homem. Nesse parágrafo ele não fala nada sobre isso. Então, tendo uma relação de coabitação, hospitalidade, parentesco ou afinidade, ou seja, algum tipo de relacionamento, né? Namorado, namorada, aquela coisa ali vai estar encaixado aqui no parágrafo 9º. O 13, especificamente, ele está falando lesão praticada contra mulher. Da mesma forma que a gente comentou lá, né, do feminicídio, ou seja, a ideia aqui é que esse parágrafo está direcionado especificamente aos casos de mulher no sentido gênero. Então, se foi aquela mulher do sexo, na parte biológica ou de gênero, né, por exemplo, a mulher trans, vai se encaixar aqui nesse parágrafo 13. Tecnicamente falando, se você observar, não faz diferença ir para o parágrafo 9º ou para o parágrafo 13, já que a pena é a mesma, né? Reclusão de 2 a 5 anos em relação à lesão corporal de natureza leve. Então, o efeito prático, né, vai ser basicamente o mesmo. A diferença do parágrafo 13 é que ele está sendo direcionado, né, em relação à Lei Maria da Penha, e aí ela vai ter direito às medidas protetivas de urgência que estão lá da lei, né? Vai estabelecer outras circunstâncias diferentes em relação ao parágrafo 9º. Né? O interessante aqui da mudança do legislador é que ele criou o parágrafo 13, né? Mas ele não fez vinculação ao que a gente está vendo aqui, ó, na tela do parágrafo 10. O parágrafo 10 ele tem causa de aumento de pena, aumenta a pena de 1/3, se for a questão da lesão corporal de natureza
grave ou gravíssima. Ele diz aqui, ó, nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no 9º, ou seja, se foi um caso de violência doméstica, aumenta-se a pena de 1/3. Mas se você observa o 13 não faz menção a isso. Consequentemente, né, a gente pode brincar de novo dizendo que o crime de Zé da Penha hoje é mais grave do que o crime de Maria da Penha, porque ele tem as causas de aumento de pena, se for uma lesão corporal grave ou gravíssima, né? Como ele está dizendo aqui, se for uma lesão corporal lá grave ou gravíssima, você pega aquela pena anterior que a gente viu e aumenta de 1/3. Já em relação à questão da violência doméstica, em relação à mulher, não vai ter essa mesma característica. Coisas que o legislador acaba fazendo, né? Mas faltando técnica legislativa, acaba omitindo determinadas informações e gerando esses equívocos, né? Mas provavelmente, né, vai ter alguma alteração futura ou os tribunais superiores devem fazer uma extensão do parágrafo 10, já que ele falava exatamente da ideia de violência doméstica, né? Provavelmente ele vai fazer uma extensão para fazer a sua aplicação em relação ao parágrafo 13. Outra alteração que nós tivemos recente, né, agora de 2025, foi aquela que a gente viu dos sistemas de justiça criminal em relação ao homicídio. Ele também trouxe essa mesma característica para o artigo 129. A diferença lá é que ele é uma qualificadora, né? Aqui ele vai trazer uma causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3, se a lesão for praticada, né, para membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, ou ainda a questão do oficial de justiça, né, como a gente já tinha comentado anteriormente na aula que a gente falou sobre essa qualificadora lá. Então, tanto ele acrescentou lá no crime de homicídio, quanto ele acrescentou aqui no crime de lesão corporal. A diferença lá é que lá ele muda apenas o patamar da pena, né? De 6 a 20 vai para 12 a 30, e aqui ele pega a pena da lesão corporal e aumenta de 1/3 a 2/3, se for qualquer uma dessas pessoas que a gente mencionou aqui. No mais, também tivemos, né, o acréscimo em relação ao aumento de pena, se for, né, praticado nas dependências da instituição de ensino, e ele colocou também de 2/3 ao dobro, né, naquelas mesmas características, se a vítima for pessoa com deficiência ou com algum tipo de condição limitante, ou se o autor for ascendente, padrasto, madrasta, né, daquela mesma forma que a gente viu lá do crime de homicídio. Em resumo, ele também agravou a questão das penas quando elas forem realizadas em instituição de ensino. Detalhe precisa ser mencionado, né, que se é uma lesão corporal, mesmo que leve, lá na instituição de ensino, né, ele pode aumentar a pena dela em dobro, a depender do caso concreto, né, pode até sair numa característica de TCO. Mas o importante é que nós tenhamos agora essas causas de aumento de pena, tanto nas qualificadoras do 121, como também temos a qualificadora agora no artigo 129. No mais, só foram essas alterações do artigo 129 e nos encontramos na próxima aula. Até lá!